We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The seed is found. God shall take away all sickness and the suffering tears we cry. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love
love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. God bless you. And the people said, Deus os abençoe. Deus os abençoe. Amen. God bless each one. Deus abençoe a cada If you're sitting near someone who raised up, shake their hand, Christian, and tell them how happy you are for them. Se você está sentado perto de alguém que se levantou, aperte sua mão, cristão, e diga-lhe como você está feliz por eles. We haven't got the place here to call them up around the altar. Não temos espaço aqui para chamá-los ao redor do altar. We just haven't got the room here to do it. Simplesmente não temos o espaço aqui para fazê-lo. The Lord bless you. O Senhor os abençoe. Many, many souls. Muitas, muitas almas. Now, you know, according to the Word of God, what's happened in heaven at this time? Agora vocês sabem, de acordo com a palavra de Deus, o que está acontecendo agora no céu? Angels are rejoicing. Os anjos estão se regozijando. The black flags of Satan has been defeated. They're down and chased out. As bandeiras negras de Satanás foram derrotadas. Estão caídas e foram tiradas fora. And the angels in their white victory flags are flying through heaven tonight, and the bells of glory are ringing, just ringing melodies as one sinner coming to Christ. E os anjos e suas bandeiras brancas da vitória estão voando no céu esta noite. E os sinos da glória estão soando melodias ao vir um pecador a Cristo. The Lord be blessed and praised forever. Oh my! Bendito e louvado seja o Senhor para sempre. Oh, que coisa! I just believe we're going to have a real healing service now. Creio que teremos um verdadeiro culto de cura agora. Yes, prayer card. Sim? O quê? Cartões de oração? I, as His servant, take every spirit in the building under my control for God's glory. Eu, neste culto, tomo cada espírito no edifício sob meu controle para a glória de Deus. Reason I say that puts the name of Jesus Christ over the whole audience. A razão por dizer isto é que isso coloca o nome de Jesus Cristo sobre toda a audiência. If Satan would get unruly, you'd see what would happen. Se Satanás ficasse indisciplinado, você veria o que aconteceria. They'd probably pack them right out the door, out of this world. See? Provavelmente os levaria porta fora, para fora deste mundo. Veja. Now, so you must be... Boa noite com Jesus, amados irmãos. Graças a Deus nós estamos reunidos para adorar o Senhor nesta oportunidade que temos. Ele nos deu condição para estarmos aqui, saúde, nos deu dinheiro para estarmos juntos nesta noite, desfrutar de suas bênçãos. Graças a Deus. Estamos contentes, não estamos? Cristo? Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos iniciar cantando corinho de número 35. Estou com o inário antigo aqui, não sei se corresponde. Ao lado de Jesus. Número 35. É o corinho. Bem conhecido de todos nós. Ao lado de Jesus, eu quero estar. Vamos começar de novo. Ficou alto. Ficou alto. Vamos começar de novo. Você quer levantar a sua mão e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar esta graça de estarmos na tua casa mais uma vez. Aleluia. Ao lado de Jesus,
hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfar ao lado de Jesus. Eu quero estar. Vamos, estrofe 2. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal ao lado de Jesus. Eu quero estar. Aleluia. Graças a Deus. Número 240. Vamos louvar ao Senhor com estilo também. Número 240. Longe do Senhor andava. Longe do Senhor andava, no caminho de eu vou, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, é maravilhoso
a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso lhe explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, graças a Deus, é maravilhoso poder louvar o Senhor e estar aos pés da cruz. Estar aos pés da cruz. Nós vamos cantar mais um hino. Mais um hino. Esses hinos são maravilhosos, preciosos hinos. Número 228. Irmãos amados, número 228, do nosso final. Irmãos amados e resgatados, segui avantes e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou
louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor. Engrandecei o seu nome, porque Ele fez maravilhas, Ele faz maravilhas, Ele fará maravilhas. Nós vamos orar nesse instante, colocando diante de Deus o livro de oração. Vamos orar também por... Como é o nome daquele irmão? Irmão Antônio Borges. Nós vamos lembrar Enedina Araújo Souza. Souza Araújo, né? Enedina Souza Araújo. Nós vamos orar, lembrar desses nomes: Enedina Souza Araújo e Antônio Borges. Também Aparecida, uma senhora que eu conheci hoje, testifiquei para ela, pedi oração da igreja. Nós vamos orar também para o pastor Ederson, que Deus continue abençoando, dê a ele uma cura completa. Ele já está bem melhor, mas vamos lembrar dele nas nossas orações, sempre, não só aqui, mas em casa, quando você orar, lembre também, pastor Ederson. Se o Senhor permitir, ele estará amanhã em São José dos Campos, pela graça de Deus, mas continue orando, orar pelo encontro de pastores, encontro nacional de pastores, pela confraternização também em Campinas. E se você lembrar de algum pastor que prega esta mensagem, lembre deles. Nós somos precisados de Ti. Pastor Joaquim Gonçalves, lembre sempre deles. Família Brana, lembre sempre deles em oração. E lembre de cada um, aqueles necessitados, que você vê que precisa mesmo da graça, da cura, da libertação, como esses nomes que foram mencionados: Antônio Borges, Enedina Araújo de Souza. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta hora, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós mencionamos estes nomes, Pai. Mencionamos o nome dessas pessoas precisadas de Ti, Senhor. Ó Deus, há uma necessidade, há um clamor, Senhor. E nós não sabemos muitas vezes o que estas pessoas precisam, Senhor. Mas o Senhor as conhece, mesmo antes delas nascerem. O Senhor já viu, já sabia os nomes, seus nomes, já sabiam quando iam nascer, quando iam, ó Deus, ter esses pensamentos de pensar em necessitar de Ti. E o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Alcance, Senhor Jesus, estas vidas, ó Pai. Nós confiamos em Ti, nós cremos, Senhor, com todo o nosso coração, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá no passado o Senhor curou, aqui o Senhor cura também, o Senhor liberta. Tu és o mesmo. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Confiado nas Tuas promessas, nós clamamos a Ti nesta noite em oração. Abençoa, Senhor, o pastor Ederson José. Abençoa, ó Deus, dê a ele a cura completa, Senhor. Ó Senhor, ajuda o nosso pastor. Cada dia, ó Deus, ele e sua família, colocamos ele nas Tuas mãos. E todos nós, Senhor, cada um aqui reunido, ó Deus, nossas famílias representadas, Senhor, olhe para nós, Senhor. Estende as Tuas mãos benditas. Mantenha, Senhor, a enfermidade longe de nós, Senhor. Mantém-nos curados, mantém-nos livres, mantém-nos, ó Deus, livres para Te adorar e Te servir, Senhor. Pedimos a Ti estas bênçãos no precioso nome, glorioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado.
buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Boa noite com Jesus. Continue nos ajudando nesta reunião. Já temos cantado alguns hinos e adorado ao Senhor. Agora nós vamos meditar na palavra, que é o mais importante. A palavra de Deus é a parte mais importante do culto, né? Nós gostamos dos hinos, dos antigos hinos, esses hinos que trazem a presença de Deus como um prelúdio, né? Uma preparação para o Espírito Santo operar, trazer a palavra de uma forma clara para os nossos ouvidos, né? E também vivificar ela nos nossos corações. Eu me lembro nesta hora daquela viúva de Serepta. Lembro dela nesse instante, quando o mundo estava em uma grande crise, uma seca terrível, e aquela viúva, ela teve a provisão de Deus para ela, não faltou nada para ela naquela crise que ela estava vivendo. E hoje nós vivemos em meio às dificuldades neste mundo, mas Deus não deixa faltar nada para nós. Amém? Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é o socorro, como nós mencionamos na oração. Socorro bem presente na hora da angústia. E confiados nisto, nós desejamos andar, caminhar. Entregar a nossa vida a Deus. Confiar, como o pastor Joaquim Gonçalves Silva mencionou, quando nós começamos a preocupar com as coisas, ficar preocupados com isto e ficar preocupados com aquilo, e achar que daremos conta de resolver alguma coisa, nós não conseguiremos chegar em nenhum lugar. Mas quando nós entregarmos totalmente a nossa vida ao Senhor Jesus, quando Ele tomar controle total do nosso coração e nós entregarmos de fato, realmente, tudo nas mãos dele, nós daremos testemunho de que realmente Ele cuida de nós. Nós sabemos que Ele cuida, mas às vezes eu tento fazer alguma coisa da forma que eu penso ser correta. O profeta nos ensina, o profeta de Deus para esta era nos ensina que quando nós estamos tentando fazer, Deus, como um bom pai, Ele cruza os braços e fica olhando nós. Ah, você consegue? Quero ver se você consegue mesmo. Ele ama nos ajudar. Ele que quer fazer. Ele não quer que nós façamos. É Ele que quer fazer tudo por nós. Entregamos então. Nos entregamos totalmente nas mãos daquele que é capaz, mais do que capaz, de cuidar das nossas vidas, entregar todo o nosso ser. A preocupação, ela não tem virtude, não. Preocupação, já fala, né? É uma pré-ocupação. Não tem nenhuma virtude, nenhum benefício há
na preocupação, mas entregar nas mãos de Deus é a coisa certa a fazer. E Ele tem cuidado de nós. Amém? Então vamos fazer isso, né? Entregar nas mãos dEle. Confiar realmente quando orarmos. Ele é mais do que capaz de resolver todos os nossos problemas. Você tem o direito de ser feliz. Nós temos o direito de sermos felizes, alegres, satisfeitos. Mas isso tudo vem da maneira do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos dará tudo aquilo que nós necessitamos. Ele nos concede tudo isto e nós somos agradecidos. Ele tem sido para nós um bom Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler nossas Bíblias, irmãos. 2 Coríntios, segundo livro do apóstolo Paulo, segunda carta, né? Do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Creio que é o versículo 16. Nós estaremos lendo. Não, é melhor do 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 5, do 7 ao 10. Onde está escrito assim: porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Segundo a Escritura, irmãos, eu li aqui 5, mas é 6, eu li enganado. Nós vamos ler 6, 7 ao 10. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Podeis vos assentar. Que Deus unja esta palavra nos nossos corações e vivifique ela no nosso coração, a palavra de Deus. Ela nos dá total segurança, a palavra de Deus, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres,
mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 19, está escrito: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Nós vamos ler, meditar um pouquinho. Então, Deus chamou Abraão. Abraão não era um rei, não era um monarca. Ele não tinha um potentado sobre ele. Ele era simplesmente um homem normal, comum. E ele havia se casado com sua meio-irmã, que era Sara. E provavelmente se casou com ela quando era ainda uma jovem mulher. E Deus o chamou na idade de 75 anos. 75 anos. Deus tinha algo. Deus tinha alguma coisa para Abraão fazer. O profeta diz que Deus o chamou na idade de 75 anos. Deus chamou Abraão com a idade de 75 anos. E ele casou com Sara, provavelmente se casou com ela, quando ela ainda era uma jovem mulher, bem jovem. E Deus o chamou na idade de 75 anos, para uma vida de serviço, para servir a ele, e também incluiu sua esposa. E bem, aqui nós poderíamos começar. Eu creio que quando Deus chama um homem para o serviço, se ele é um homem casado e tem uma esposa, ele chama sua esposa com ele, porque os dois são um. E então, onde quer que seja, nós encontramos mais tarde que Deus poderia ter matado Sara quando ela duvidou da mensagem do anjo. 25 anos mais tarde, ela duvidou da mensagem do anjo. Deus a poderia ter matado ela. Quando eles estavam assentados sobre o carvalho naquele dia, e quando ela riu, quando o anjo falou a Abraão que ela iria ser mãe, e Sara riu consigo mesma e disse: como poderei eu, velha, 90 anos de idade, e seu esposo com 100 anos de idade? Seu útero estava seco há anos, e seu corpo tão bom quanto a morte. Então, como poderia ela ter prazer com seu esposo novamente? E ela riu consigo mesma. E o anjo, com suas costas voltadas para a tenda, disse: por que Sara riu? E ela negou que tinha rido. Agora, aquilo era dizer na face de Deus que ele estava errado. Hein? E aquilo poderia ter lhe tomado sua vida. Mas Deus não poderia tomar Sara para matar, porque ela era uma parte de Abraão. Hein? Ela estava incluída em Abraão, então ela tinha que ir com ele. Então ele não poderia tomar Abraão ou tomar Sara sem tirar parte de Abraão, pois estes dois são um. Um belo tipo de nós hoje, indignos, dignos de morte, quando pecamos. Mas Deus não pode nos matar, porque Ele iria. Nós somos uma parte de Cristo. Aquilo é por graça, porque nós estamos unidos com Cristo. Não é um belo pensamento? Unidos com Cristo? É bom pensar assim, não é? Unidos com Cristo? Então, todavia, nossos pecados, quando nós cometemos nossos pecados, nós devemos confessá-los rapidamente, que eles são errados, porque Deus tomaria nossas vidas por pecarmos, Deus nos mataria por pecarmos, mas o sangue responde em nosso lugar. Que Deus simplesmente não pode cruzar, não pode ultrapassar aquele sangue. Ele simplesmente não pode fazer isto, porque é uma promessa que Ele não fará isto
então ele não pode quebrar a sua própria promessa. Então Deus tem a si mesmo, como era comprometido. Ele não pode quebrar sua promessa. E ele prometeu isso através daquele sangue. Qualquer que crer terá vida eterna. E ele não pode quebrar aquela promessa. Assim sendo, encontramos Abraão, que Abraão, em obediência, deixou sua casa, deixou sua terra e se separou de tudo que ele tinha, toda a sua posição terrena, possessões, para viajar para uma terra estranha, peregrinando, um tipo da igreja. Se nos pede que abandonemos tudo que há no mundo para seguir a Cristo, pede tudo para nós. Abandonar tudo para seguir a Cristo. Agora encontramos Abraão prosseguindo ano após ano. E ele tomou esta porção para si, que era seu pai, e ele morreu logo depois. E então ele tomou seu sobrinho, que era Ló, e Ló se separou por uma disputa e desceu para morar em Sodoma. Parentes, né? Parentes. Embora ele fosse uma parte de Abraão, Ló, seu sobrinho. E Deus deu a terra e tudo que estava na terra para Abraão. Ele herdou toda ela. Deus disse: olha para o leste, para o oeste, para o norte, olhe para o sul. E tudo isso pertence a você, Abraão, e a sua semente depois de ti. Tudo é seu. Agora, um dia Abraão estava passando por um tempo muito difícil. E Ló estava passando por um tempo muito fácil, vagando no pecado. Quão fácil e quão agradável o pecado parece ser, e quão inocente o pecado parece ser. Agora, se Ló disseste isto, desde que eu creio em Deus também, então por que não posso descer aqui em Sodoma, e estará tudo bem se eu for lá, eu sou um crente também. Mas não estava tudo certo, não. Vem, Deus, quando ele chamou Abraão, ele o chamou para se separar de tudo. Quando Deus chamou Abraão, ele o chamou para se separar de tudo. E aquilo é o que devemos fazer como cristãos. Deus nos chama para uma total separação do pecado. Saia do meio disto, não seja participante disto, aparta-te disto, aparta-te da aparência do mal, separados completamente, longe disto, aniquilados disto, fique à distância disto, não caminhe sobre os terrenos do pecado, não importa quão agradável isto pareça ser. Vocês devem pensar aqui agora. Aqui está, irmão Branham, eu às vezes sou tentado a roubar, eu às vezes sou tentado a fumar, as mulheres pensam, eu sou tentado a vestir como as pessoas do mundo, você sabe? As roupas imorais e coisas, eu sou tentado, as jovenzinhas. Agora, você pensa que aquilo é tentação? Você pensa que é tentação? E aqui onde você tem cada pequeno movimento para observar. Vê você em um ministério. Quão maior coisa é isto aqui em cima? E a quantos mais terão que responder quem prega, quem ensina para uma igreja? Porque vocês têm que responder por suas próprias almas. Mas nós temos que responder por cada pessoa a quem nós falamos. Então Satanás constantemente, você diz, não é aquele um lindo vestidinho? Mas é errado o vestido. Mas não é lindo? Me ajustaria perfeitamente. Onde está? Onde está isto para mim? Agora, você sabe que aquilo é errado. Você sabe que é errado. Mas um ministro você deveria ir a estas reuniões aqui e simplesmente
isto, eles dizem que é muito grande a congregação, e ainda você tem que esperar e ouvir Deus dizer: vá. Não ir porque as pessoas estão solicitando, mas ir com assim diz o Senhor. O irmão Branham está mostrando-nos que é uma tentação muito maior ainda. Andar fora do assim diz o Senhor, para atender muitas pessoas. É assim, você tem que observar, você tem que ficar atento. Subiria você aqui, viria esta pessoa aqui, iria até lá e faria isso, aquilo outro. É assim, assim. E você tem que observar, estar atento, vem. Isto é tão sutil. E agora temos que observar aquelas coisas para fazer o bem, muitas vezes, não é? Fazer o bem. Precisamos do assim, diz o Senhor. Agora, Abraão tinha que observar também. Mas ele, ao invés de descer para Sodoma, como seu sobrinho Ló fez, ele se separou e subiu ao deserto. Tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aquela deveria ser sua atitude. Deus requeria isto dele. E ele teve um toque no seu coração para fazer aquilo, sem ressentimentos. Ele teve o assim, diz o Senhor, para escolher o caminho aparentemente pior do que o de Ló. O caminho que Ló tomou era mais aparente, tinha mais aparência. Ele olhou para as campinas verdes. Abraão deu a ele o direito de escolher primeiro. Escolha você primeiro, meu sobrinho. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Oh, convicção que Abraão tinha em Deus. Que convicção que ele tinha em Deus. Abraão sabia que jamais Ló ia escolher o deserto. Mas Abraão sabia que o deserto para ele era o assim, diz o Senhor. Ele tinha confiança nisso em seu coração. Ele se separou e ele subiu ao deserto, tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aquela deveria ser nossa atitude, diz o profeta. Tomar o caminho com o povo de Deus, não importa quer seja fácil ou quer seja difícil. Siga este caminho de qualquer modo. Esteja pronto para seguir a qualquer tempo. Agora, onde quer que seja, Ele pode te chamar. Deus pode te chamar. Agora, depois que isto veio à tona, depois que isto tudo aconteceu, ali vem um rei que foi a uma guerra com uma pequena tribo de pessoas ali em cima, e varreu abaixo através do vale, e tomou todos aqueles pequenos grupos para si, aqueles pequenos reinos, e tomou para si, e veio a Sodoma, e tomou o rei de Sodoma e Gomorra, prendeu Ló, o sobrinho de Abraão, sua esposa, suas filhas, suas crianças, e todos eles, todas as suas possessões, aquele rei tomou para ele, tudo que tinham, seguiu em frente através, limpando fora todo o país, varrendo tudo quanto seguia. Oh, que coisa horrível! A praga do pecado é morte, diz o profeta. Ló se deu conta disso ao ver aquilo. Sem dúvida, ao caminhar por ali, e talvez com uma corda ou uma corrente ao redor do seu pescoço, assim amarrado como um escravo, suas filhas jovens, moças, para serem violadas, e sua esposa e tudo, e provavelmente morrer a qualquer momento sob o domínio daqueles reis. Daquele rei, ele desobedeceu uma ordem, e talvez indo para outro reino, preso em algum lugar para ser escravo o resto dos seus dias. Mas Abraão, quando descobriu que Ló havia sido tomado, o qual era parte das possessões de Abraão, era seu sobrinho, e Abraão deve ter dito isto: Deus, tu me disseste que se eu te obedecesse e andasse aqui nesta terra, tu me darias tudo isto. Isto pertence a mim.
e Ló é uma parte disso também. Eu irei atrás dele. Então ele guarneceu-se, ele ajuntou seus servos, ele armou-os, ele tomou seus servos e saiu até que perseguiu e encontrou este rei com todos estes outros pequenos reinos. Vejam que grandes exércitos eles eram então. Mas sob a direção de Deus, o chefe general, ele se separou e caiu sobre eles e massacrou aqueles reis e trouxe Ló de volta e todos os pequenos reinos, trouxe-os de volta a eles a sua terra natal novamente. Que semelhança de Cristo e Abraão ali, vindo atrás do inimigo, capturando tudo, e Cristo veio e nos trouxe de volta novamente. Agora nós encontramos nesta grande história que Abraão, na estrada de volta, regressando depois que a vitória havia sido ganha, ele encontrou o possuidor dos céus e da terra, Melquisedeque, que é o rei de Jerusalém, rei de Salém, que era de Jerusalém, que é rei de paz, que é rei de justiça. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele nunca teve princípio e ele nunca terá fim. Então não era nada mais do que o Todo-Poderoso. E ele se encontrou na estrada de volta, e ele o encontrou na estrada de volta do massacre do rei. Ele encontrou o possuidor de todas as coisas, aquele que possui todas as coisas o encontrou na estrada de volta. Que coisa gloriosa! Agora Abraão, eu gosto disto, Abraão era herdeiro de tudo, pela promessa de Deus. Então ele podia reclamar tudo que havia na terra, e a própria terra, e a Abraão foi dada a promessa. Agora nós entendemos que Abraão era o homem mais pobre em todo o país, porque ele viveu fora do deserto, ele viveu em paz com Deus. E Ló era rico, viveu na cidade, se tornou um juiz e julgava na cidade e todos os ricos e coisas, mas Abraão estava separado no deserto. E talvez o mais pobre homem da terra era Abraão, e ainda reclamava possuir tudo, amém? Aquilo é o que eu gosto, diz o profeta, aquilo é o que eu gosto. Oh, esta noite podemos não ser ricos nos bens deste mundo, mas possuímos todas as coisas. A igreja, ela mesma possui todas as coisas, ainda que pobres, mas ricos e possuindo todas as coisas. Eu gosto disto. Nós somos a velha canção que costumávamos cantar anos atrás. Meu pai é rico em casas e terra. Ele tem a riqueza do mundo em suas mãos, rubis e diamantes, e prata e ouro, seus cofres são cheios, ele tem riqueza sem conta, e nós somos possuidores disso também. Aleluia, porque nós somos filhos do rei. Aleluia, um filho é sempre um herdeiro, nós sabemos disso, nós somos filhos do rei. Abraão podia lançar mão disto, ainda sendo pobre, seu gado estava faminto. Ló tomou o melhor terreno, sua água, a água de Abraão era pouco, dias quentes, e os pastores estavam em problemas, e tudo parecia ir errado para Abraão, ainda que possuindo todas as coisas. E hoje, o crente verdadeiro é expulso de entre as pessoas. Ele é chamado de fanático, ele é chamado de santo rolador, ou alguma espécie de nome insultante que as pessoas dão a ele, alguma espécie de fanático religioso, mas ainda assim, ele é herdeiro de todas as promessas de Deus. Terra e céus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, que coisa! E pensar que alguns são obrigados a viver em uma cabana ou em alguma outra parte, sem ter suficiente dinheiro para pagar o seu aluguel. Apesar de tudo isso, tudo isso é teu, irmão. Amém. Ter que trabalhar, labutar e suar por uns poucos dólares para fazer um ganho numa vida honesta, para colocar sapato nos pés de seus filhos e alimentar suas bocas famintas, e ainda possuindo, herdando tudo que está aqui. Os mansos herdarão a terra, eles a possuem. Oh, que coisa! Eu gosto disto, você também gosta?
Aleluia! Eu gosto disto. Aleluia! Abraão tinha, ele podia possuir aquela terra, porque o que estivesse nela, tudo era dele. Deus a deu a ele. E Ló era uma parte daquela terra. Então, Abraão tinha um direito naquilo. Ele poderia ele poderia lançar mão dela. Ele disse agora: Deus, tu me fizeste uma promessa, Deus, que o que fosse que estivesse nesta terra, e tudo que estivesse nela era meu. E tu fizeste a promessa para mim. Agora o meu parente tem sido levado, Senhor. E tudo que é dele tem sido levado. Em outras palavras, se eu aplicasse isto hoje, eu diria: a igreja poderia dizer: Senhor Deus, aqui está meu irmão, ele está deitado aqui, atacado pelo câncer, ele está aqui deitado, atacado pela tuberculose, ele tem isto e aquilo. Eu lanço mão da promessa, da minha possessão. Tu tens me dito isto. Amém. Ali está você. São Marcos 16. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a promessa de Deus. Se beberem coisas mortíferas, não lhes causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a promessa. E quando o nosso coração sente aquela dor pelo nosso irmão, temos aquele sentimento de amor, Deus com certeza entra em cena e ouve a nossa oração, e a cura acontece para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Abraão tinha um direito à promessa. Ele tinha direito. E a promessa era dele. Mas ainda tinha que lutar para possuir aquilo. A promessa é nossa, a cura é nossa, mas nós temos que valer a nossa fé. Nós temos que lutar por isto. Deus quer nos ver lutando por isto, amém? Ali está você. O crente hoje, ainda que sejamos herdeiros de todas as coisas, ainda que sejamos herdeiros de toda a bênção espiritual, toda a bênção física, toda a bênção que a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada centímetro disto. Esta é a maneira que Deus o tem estabelecido. Sempre tem sido desta maneira. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuir isto. E é isto que temos que fazer agora. Você diz, irmão Brana, eu preciso de cura. A promessa é sua. Mas se você alguma vez alcança isto, você não vai alcançar isto facilmente, não. Você terá que lutar por isto. Eu lhe direi isto. Você terá que tomar isto das mãos de Satanás. Satanás captura a sua saúde. Você tem o direito de ir a Satanás e dizer: devolva isto, tire as mãos disto. Eu venho contra você, Satanás, no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou herdeiro, devolva isto agora. Você tomou minha filha, você a fez se misturar com o rapaz errado. Você tomou meu filho e o fez se misturar com a moça errada. Eu os reclamo agora, correto? Eu reclamo os meus filhos, eu reclamo meu irmão, eu reclamo minha irmã. Sim, Satanás, você os tirou da casa de Deus, você os induziu a sair fora daqui, mas eu venho em busca deles, eu os reclamo. Bem, como você sabe? Eu sou herdeiro de todas as coisas, amém? Foi dado a mim, eu sou um herdeiro, eu posso reclamar tudo que Deus me tem prometido, amém? Aí está você. Oh, como você consegue isto? Como você consegue isto? Algo que você tenha feito? Não, Senhor, este é um dom imerecido que Deus nos tem dado e é nosso, nos pertence. Não são pelos nossos méritos, mas foi a graça, Ele nos deu pela graça. Satanás não pode reter isso se você vai a Ele na autoridade da palavra escriturística com fé para dizer: isto é meu, solte agora, amém, glória, eu gosto disto. Satanás, solte-o, você tomou de mim, devolva-me agora, porque eu estou te dando um aviso.
Eu estou te avisando agora, Satanás. Eu tenho um aviso escrito bem aqui na palavra para você, ó. Os céus e a terra passarão, mas este aviso aqui não vai passar. Assim sendo, eu venho com este aviso para servir para você, para mostrar para você o que Jesus Cristo disse, que o quer que eu pedir ao Pai em seu nome, Ele me dará. Aleluia! Eu te aviso agora, se eu disser a esta montanha, mova-te, e não duvidar em meu coração, mas crer que o que eu disse acontecerá, eu posso ter o que eu disse. Solte-o agora. Aquilo faz arrancar das mãos dele. Façam correr, solte-o agora, porque eu venho com autoridade escriturística. Eu sou um crente. Você captou isso agora? Sim, Senhor, sim, Senhor. O que ele tinha que fazer primeiro? Abraão, para poder fazer isto, ele teve que pôr a sua fé na rocha sólida, base da palavra prometida de Deus. Veja, a única coisa que ele tinha era um pequeno grupo de servos, provavelmente uma dúzia deles, e ali havia provavelmente um par de 1000 homens armados dos reis. E seus homens não eram soldados, os homens de Abraão, não. Eles eram servos, homens que cuidavam do gado, homens que cuidavam de ovelhas, pastores, provavelmente velhos facões enferrujados que eles haviam apanhado em algum lugar e deixado em cima, ali fora, ali, muitas chuvas haviam caído sobre eles, eram rústicos, mas Abraão não estava olhando para os facões enferrujados, ou se tinham escudos ou não, ele estava pondo sua fé na palavra de Deus. Aí está você, aquilo é o que faz você, aquilo é o que nós fazemos nesta noite, amém? Não cabe a mim. Como vais pelejar contra eles quando chegares ali? Aquilo não cabe a mim. Falamos sobre a preocupação. Aquilo não cabe a mim, eu não preciso me preocupar com isso. Cabe a mim só uma coisa, é depositar a minha fé naquilo que Deus falou. É meu, eu irei em busca daquilo que me pertence, amém. Agora, quando as pessoas que estão doentes puderem ver isto, a enfermidade estará a ponto de desaparecer no mesmo momento. Vem, seguro que isso acontecerá. Quando um pecador pode ver que você não tem que pecar mais. Muitas pessoas, elas pecam porque tem que pecar. Aquilo é um estado lamentável, quando você diz que você tem que pecar. Se conforma com aquilo. Mas quando você se dá conta que não deve pecar mais, há pessoas que simplesmente se põem de pé e maldizem e riem na sua face e te chamam de idiota e tudo mais. Eles são pecadores voluntários. Vem? Então não há esperança para eles. Mas aquele homem que faz alguma coisa constantemente, eles não querem fazer isso, mas sempre está fazendo. Ele rouba, mas ele não deseja fazer isto. Ele mente, mas ele não deseja mentir. Ele faz coisas que ele não quer fazer. Ele não quer ser um pecador, ele não deseja ser isso, ele quer ser um crente verdadeiro. Há esperanças para ele, se você o deixar ver o que é verdade. Hora que ele ver o que é verdade, ele se converterá, amém? Suba as promessas de Deus e ponha sua fé naquilo e enfrente o inimigo. Ele simplesmente não pode reter isso por mais tempo. É tudo, porque é tudo seu, é nosso. Agora vejamos, este companheiro aqui Abraão disse, eu sou herdeiro de tudo isto pertence a mim, tudo nesta terra me pertence, porque Deus me deu. Eu ainda não tenho isto. Mas ele cria que já tinha isto. Ele já cria que era seu antes de tê-lo, de qualquer modo. Agora somos herdeiros de todas as coisas, nós. É isto certo? Somos herdeiros de todas as coisas. A Bíblia acaba de nos dizer isso aqui, ó. Nós somos herdeiros de todas as coisas, tudo. Não, nós não possuímos ainda, mas é nosso. Aleluia, amém, oh glória, eu não possuo uma polegada de terra, mas isso aqui é tudo meu de qualquer modo, sim, é tudo nosso, pertence ao povo, à igreja, aos crentes, a noiva de Cristo possui cada partícula disto,
A Rússia está lutando por isso, os Estados Unidos está lutando por aquilo, e este luta por isso, e aquele luta por aquilo, e estão todos lutando, e então eles nos chamam de loucos. Simplesmente, fique quieto, você o tem, é tudo nosso de qualquer modo, amém? Tudo será nossa herança de qualquer modo. Então deixe-os pelejar e explodir um ao outro. Isto não nos pertence, isto nos pertence. Nós somos os que obteremos isto. Eles nunca, nem sequer pensaram isto, mas nós pensamos de qualquer modo. Aleluia! A Bíblia diz que os justos pisarão os ímpios e que os ímpios se farão cinzas debaixo dos pés do justo. Tudo isto nos pertence. Que pensaria que aquele pobre homenzinho ali em cima, com aquele pequeno velho e magro rebanho no cume do monte, possuía tudo? Quem pensava que ele era dono de tudo? Toda a Palestina lhe pertencia, sim, Senhor. Então, quando ele veio para o lugar em que a prova final chegou, Deus provou estar com ele. Ele tomou aquele pequeno grupo de homens ali e saiu ali e massacrou todos os reis e trouxe de volta a sua possessão, amém? Eu gosto daquilo, porque ele pôs a sua fé sobre a promessa como a rocha de Deus. Aquilo toma conta de tudo. Ele não construiu outra fundação, ele não se juntou a uma organização ou algo assim, ele pôs a sua fé naquela promessa de Deus, amém? Aquilo é tudo naquela promessa, e ali marchou ele para diante, espada enferrujada ou não fazia diferença para ele tinha a sua fé posta na promessa de Deus. E quando você vem à frente, para que oramos por você, se você quer salvação, se você quer cura divina, não importa o que, se você é um crente, se você é um herdeiro de toda a promessa, então põe a sua fé na promessa e marche à frente e diga a Satanás: devolva, isso aqui é meu, não o deixe blefar com você, permaneça bem ali na linha de batalha com ele. Resistir ele de que forma? Com a palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não deixe ele blefar com você, não. Permaneça bem ali na linha de batalha com ele. Batalhando com ele de que forma? Lutando com ele corpo a corpo? Não, com a palavra. Está escrito, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Se beberem coisas mortíferas, não lhe causará dano algum, e se imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Isto é seu, isto é para os crentes desta era. Aleluias! Não deixe ele blefar com você, permaneça bem ali na linha de batalha, e ele vai te devolver no nome do Senhor. Deus disse que ele devolveria, então ele tem que devolver. Aquela é sua autoridade, correto? Herdeiro de todas as coisas. Ele permaneceu naquela fundação, naquela palavra prometida, e ele tinha uma herança, ele era o herdeiro, então ele sabia que isso era dele, correto, Senhor? Correto, Senhor, depois que a promessa havia sido vindicada a ele teve companheirismo então com o prometedor daquela promessa. Eu gosto disso, depois que Deus fez a promessa, e então, Abraão nunca havia passado por um teste antes, então, ele daquela forma, então ele sabia que tudo lhe pertencia, e aquela era a promessa, embora ele nunca tivesse tido que lutar contra um exército ainda, ele não sabia nada a respeito de luta, ele não era um homem treinado para lutar. Abraão não era um lutador, ele era um fazendeiro, e Abraão não podia fazer nada, porque ele não era um soldado, seus homens não eram soldados, eles eram fazendeiros, então a única coisa que ele poderia fazer era simplesmente tomar a promessa de Deus, pôr sua fé na promessa e sair, ir em busca disto. Então quando Abraão viu aquilo, e teve a promessa, e encontrou que Deus havia vindicado a ele,
que Ele mantém sua promessa. Amém. Ali está isto. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não sabe nada a respeito do Espírito Santo ainda, e algo em seu coração lhe diz que você quer Ele, permaneça bem ali. Aquilo é a vida eterna. O Espírito Santo é a vida eterna. É do que você é herdeiro da vida eterna. Permaneça bem aqui. Encare Satanás bem na cara e diga: você é um ladrão. Você é ele. Eu venho para possuir aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu. Agora devolva isto. Saia do meu caminho. Então, a primeira coisa que você sabe, o Espírito Santo se derramará sobre ti. Então algo acontece, então algo acontecerá. O que é isto? Deus vindicando, mantém sua palavra. Aquilo é simplesmente exato. Então então depois que você vê que a palavra foi vindicada a você, que você é um salvo, que você tem o Espírito Santo, então o que? Abraão havia obtido a vitória. Aqui vem ele agora marchando de volta. Ele estava descendo com sua fé posta na palavra que ele poderia trazer de volta o que ele havia perdido. E aqui regressa ele com isto, marchando a marcha da vitória. Aquela é a mesma coisa que você pode fazer hoje. Se você não tem vida eterna, peça a Deus, confesse a Ele seus pecados, creia no Filho de Deus, aceite o batismo com o Espírito Santo e diga: Deus, eu venho aqui para receber isto, eu estou aqui para receber isto. Então você regressa à marcha da vitória. Aí você o tem, amém, simplesmente brilhando. Oh, os pássaros cantarão diferente para você, você estará enamorado de todo mundo. Então aquele velho ódio, aquela velha malícia, aquela velha contenda em si irá de você. Você amará a todos. Você está simplesmente tendo um grande tempo cantando, gritando, louvando a Deus. Não se importa com o que dizem de você. Está tudo bem para você, seguro na marcha da vitória. Então, quem saiu para encontrá-lo depois que ele venceu? Quem saiu para encontrar Abraão quando ele venceu? Melquisedeque. Melquisedeque saiu para encontrá-lo depois que ele havia tido sua palavra vindicada. Melquisedeque é quem deu a ele a palavra. Então ele colocou a sua fé na palavra, obteve a vitória e regressou. Então ele teve companheirismo com Melquisedeque. Amém. Agora você terá companheirismo com ele também, amém? A sua palavra se tornará algo novo para você quando você for cheio do Espírito Santo. Você terá companheirismo com a palavra. Você terá a palavra dentro de você. Dentro de você, aleluia. Sua palavra se tornará algo novo para você. Tão logo que você receba o batismo do Espírito Santo. Oh, que coisa! Oh, você diz: eu não posso ver estas coisas, eu não enxergo, eu não creio em gritar, eu não creio em falar em línguas, eu não creio na cura divina. Isto simplesmente mostra que você nunca obteve a vitória ainda. Você não foi cheio do Espírito Santo ainda, correto? Mas se você uma vez alcança a vitória, se uma vez você for cheio do Espírito Santo, então você obterá. Então você a tem, sim, Senhor. Então você vai gritar, você vai louvar a Deus, você vai crer na cura divina, você vai falar em outras línguas. Houve um tempo em que eu pensava sobre dançar no Espírito, ver alguém se levantar na congregação e dançar no Espírito. Agora eu tenho visto a crítica posta nisto, mas eu tenho visto uma coisa real também. Eu tenho visto pessoas, o profeta diz que ele tem visto personificação, mas ele tem visto alguém dançar de verdade no Espírito mesmo. Isso é real também. Então eu vim a descobrir por que as pessoas dançam no Espírito. Eu nunca vi um sair do caminho ainda. Aqueles que dançam no Espírito, dizendo o profeta, eu nunca vi eles saírem do caminho.
Eu nunca vi um atuar imoralmente ainda. Eu sempre vejo isto simplesmente tão decente e em ordem e em doçura. E até pecadores correm ao altar por ver aquilo, se salvam. Enquanto isso acontece, alguém dançando no Espírito de Deus. Bem, eu desejava saber por que era assim. E eu descobri que é a vitória do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Davi dançou perante o Senhor quando a arca foi trazida de volta ao seu lugar de descanso. Amém. Quando Davi viu a palavra, como ela estava então, com as tábuas de pedra trazidas de volta para o seu lugar correto, Davi regozijou e dançou no Espírito. Dançou, rodou, rodopiou, rodou. Davi regozijou e dançou no Espírito, ao redor e ao redor, assim, porque ele viu a palavra de volta no seu lugar. Amém. O que a palavra precisa não é de algum seminário, não é de alguma miscelânea teológica, mas é de um antiquado pregador enviado por Deus atrás do púlpito com a palavra, vendo Deus vindicado nela, comprovado nela. Então Davi disse: glória a Deus, é isto! E ao redor, e rodando, e rodopiando assim, sua pequena e orgulhosa esposa sentada ali em cima, sendo a filha de um rei, disse: ora, ele deixa eu embaraçada, ele me deixa embaraçada, disse a filha do rei. E Davi disse: você não gosta disso? Observe isto, ó, e rodopiou mais ainda, e dançou mais ainda ao redor e ao redor, e foi ele de novo dançando, sim, ó, que coisa, que tempo maravilhoso ele teve. Você sabe, Deus olhou dos céus e disse: Davi, você é um homem conforme meu próprio coração, vem, porque ele havia perdido todo o orgulho, ele havia perdido tudo que era dele, ainda que fosse casado com a filha do rei, mas aquilo nem era considerado então para ele. Ele sabia que ele estava em comunhão com o possuidor dos céus e da terra, e aqui estava a palavra de Deus regressando bem para o meio deles novamente, e Davi estava tão feliz que dançou no Espírito. Ele simplesmente dançou o quanto ele pôde. Miriam, ela apanhou um tamborim ali e desceu pela margem dançando, do outro lado também. Depois que ela atravessou o Mar Vermelho e viu os seus inimigos mortos, então ela podia dançar no Espírito também. Quando ela viu os seus inimigos, ela podia dançar no Espírito. Quando ela viu os seus inimigos que o haviam atormentado por tanto tempo, mortos, então ela podia dançar no Espírito correto. Agora veja, depois que a batalha foi ganha, então a glória de Deus desceu. Aleluia! Agora nós encontramos que Deus o encontrou. E depois que a promessa havia sido vindicada, ele teve companheirismo. Melquisedeque saiu para abençoar Abraão. E ele disse: bendito seja Abraão, e bendito seja o Deus de Abraão, o possuidor dos céus e da terra. Oh, eu gosto disto. A promessa do crente. Você diz: o que aquilo fará conosco, irmão Brando? Para todo crente, a promessa do crente é a vida eterna, a promessa do crente é a vida, é gozo, é paz, é longanimidade, é bondade, é paciência, frutos do Espírito, cura divina. Eu anotei uma dúzia de coisas aqui que é sua possessão, pertence a você, uma dúzia de coisas aqui que é sua possessão, te pertence, mas você não a pode ter até que você lute por ela. Ela é sua, mas você tem que lutar por ela. Tudo que é visto, toda coisa temporária que é vista, me pertence. Deus me deu, porque através de Cristo Ele me deu, e coisas invisíveis me pertencem. Amém, eu gosto daquilo. O que pode você ver como cura divina? E assim por diante. Daquela maneira, é bom, nós apreciamos aquilo, mas as invisíveis, coisas invisíveis. Agora a ciência pode investigar aqui ao redor e dizer: bem, vejamos, deixe-me tomar este homem. Vocês disseram que ele está curado. Deixe-me levá-lo ali embaixo para examiná-lo.
Deixe-me ver o que aconteceu. Deixe-me ver se ele foi curado realmente mesmo. Você disse que tinha um tumor bem aqui? Era aqui o seu tumor? Eu quero ver agora. Sim, bem ali. Bem, deixe-me dar uma busca científica e ver se isto simplesmente não se escondeu e não foi embora nada. Você disse que esteve uma vez cego e agora vê? Como eu saberei que é isto assim? Deixe-me olhá-lo cientificamente para ver isto. Agora, eles poderiam pesquisar ao redor daquilo, mas eu sou um herdeiro de tudo aquilo. Eu fui curado realmente, também tudo é físico, e então eu sou herdeiro também da cura divina, física, coisas que não podem ser vistas, onde a ciência não pode pesquisar. Amém. Coisas invisíveis, amém, eu sou o herdeiro daquilo também, sim Senhor, as coisas que podem ser vistas, eu sou o herdeiro daquilo, esta terra atual, eu sou herdeiro, você é um herdeiro, todo crente é um herdeiro, ele é um herdeiro disso, correto? E então as invisíveis, possuidor de quê? Céus, terra, invisíveis, todas as coisas me pertencem, crê você naquilo? Aleluia, nós cremos com todo o nosso coração nas coisas invisíveis, nas coisas visíveis, na coisa sólida, na cura divina e naquilo que não vemos também. Oh, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Te adoramos, Senhor, nesta noite. Ó Pai, entregamos nossas vidas a Ti, Senhor, para uma vida de crer realmente, de crença na palavra, Senhor. Toda dúvida saia dos nossos corações, Senhor, que não haja nenhuma dúvida em relação à Tua palavra, Senhor, que nós possamos duvidar de nós mesmos, Senhor, que nós possamos duvidar da circunstância, que muitas vezes são maiores, Senhor, duvidar de tudo, ó Deus, e crer na Tua palavra, na Tua infalível palavra, ó Deus. Ajuda-nos. Como os apóstolos oraram, nós oramos, Senhor, acrescenta a nossa fé, Pai. No precioso nome de Jesus Cristo, ó Deus, pedimos com o perdão dos nossos pecados, no precioso nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Terminamos, então, o culto nesta noite. Que Deus recompense cada um. Que a graça divina seja com todos nós, que possamos levar isso dentro dos nossos corações. Tudo nos pertence. Somos filhos e filhas de Abraão. Deus os abençoe. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu ele nos levará. Ali cessará todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor, nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor.